Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Raika e hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Todo o conteúdo aqui exposto se encontra no livro didático de vocês. Bom, durante a Baixa Idade Média, que compreende aí o século XI até o século XV, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa durante a Baixa Idade Média. O Papa era o único líder religioso e detinha maior poder que os senhores feudais. Então, todos os setores da vida eram regidos por normas e determinações da Igreja. Os feriados, os dias festivos, o comportamento dos indivíduos, a vida familiar, o acesso a determinados conhecimentos e etc. Então, a Igreja regia a vida das pessoas. Tudo era comandado pela Igreja. Agora nós vamos conhecer as causas da reforma. Bom, a primeira causa que nós podemos destacar são as causas políticas. Então, havia conflitos entre papas e monarcas, pois os papas afirmavam ter autoridade sobre o poder político. Então, esses reis colocou a população contra o domínio e a influência excessiva da Igreja Católica. Dizia a eles que a sua intervenção era considerada um entrave ao desenvolvimento econômico, uma vez que a Igreja Católica sempre cobrava impostos, indulgências dos fiéis. Outra causa da reforma foi as causas econômicas. A Igreja era detentora de muitas riquezas e gozava também de isenção de impostos sobre essas riquezas. Os reis e os nobres, que eram os monarcas, eles viam na reforma a possibilidade de tomar posse desses bens, dessas riquezas que pertenciam à Igreja Católica. A burguesia, que eram os trabalhadores, eles consideravam a reforma uma oportunidade de não pagar impostos à Igreja Católica. A Igreja considerava usura, a usura é a cobrança de juros, e o lucro obtido acima do valor real das mercadorias. Criava-se obstáculos para as atividades comerciais. Então, por isso, ela era considerada um entrave para o desenvolvimento econômico. Outra causa eram as causas morais e religiosas, pois, além do dízimo, que corresponde aí um décimo da renda do cristão, eles também aumentaram o imposto, dizendo que tinha o objetivo de construir a igreja de São Pedro em Roma. Então, a igreja passou a vender cargos eclesiásticos, venda de relíquias, que são objetos tidos como sagrados e milagrosos, e a vida escandalosa de certos papas, como Alexandre VI, que teve amantes e filhos. Então, essas causas morais e religiosas também foram um estupim para a reforma religiosa. Durante esse período, Johannes Gutenberg ele aperfeiçoou a imprensa, favoreceu a difusão de obras escritas, entre elas a Bíblia. Ele também traduziu a Bíblia para outros idiomas, possibilitando vários cristãos interpretá-la, reconhecendo os ensinamentos do cristianismo e as contradições praticadas pela igreja da época. Então, Gutenberg ele deu a possibilidade aos cristãos de lerem a Bíblia, de poder manuseá-la, de poder interpretá-la. Então, diante das críticas e contestações feitas à igreja, muitas pessoas passaram a desejar a mudança e reforma na Igreja Católica. Então, nós tivemos aqui dois precursores da reforma, que foi John Wycliffe e John Hus. O Wycliffe, ele censurou os tributos, condenou as riquezas mantidas pelo clero, a cobrança das indulgências. Indulgências era o perdão que a igreja concedia aos pecados. Então, eles cobravam para liberar o perdão, não era apenas por oração. Culto aos santos e às relíquias, traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Já John Hus, ele traduziu a Bíblia para o idioma tcheco, criticou o poder e a riqueza da igreja, e ele foi morto, foi excomungado
e morto na fogueira como um herege. Herege eram as pessoas que iam contra os pensamentos da igreja. Diante de tantas críticas e contestações, tivemos aí a Reforma Protestante, a qual Martinho Lutero deu início na Alemanha, e diante da leitura incansável da Bíblia, ele escreveu 95 teses e afixou na porta da igreja do Castelo Wittenberg. Então, nessas 95 teses, uma delas ficou conhecida como a doutrina da salvação pela fé, que acreditava que somente a fé em Deus torna possível a salvação do cristão. Dentre as 95 teses, aqui estão algumas. Livre interpretação da Bíblia, então quer dizer que qualquer pessoa podia ter acesso e interpretar a Bíblia. A Bíblia como a única fonte de verdade divina, com acesso a todas as pessoas. A salvação da alma por meio da fé, a aceitação de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, o fim do celibato, onde os líderes da igreja protestante poderiam constituir família, e realização das cerimônias religiosas nos idiomas locais. Então, se em cada local tinha que ser realizado o culto na língua, no idioma a qual eles estavam. Bom, então aqui são algumas das 95 teses. Tivemos aí também a expansão da reforma. Não ficou apenas na Alemanha, onde iniciou aí Martinho Lutero. Então, na França e na Suíça, João Calvin foi o responsável da expansão da reforma. João Calvino defendia aí a teoria da predestinação, onde o ser humano teria o seu destino traçado desde o nascimento. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII ficou conhecido como um defensor da fé, por condenar as ideias de Lutero. Porém, quando ele descobriu, após várias tentativas de ter um herdeiro, entre abortos ali e várias gestações complicadas, ao ver que sua esposa era estéril, ele pediu ao Papa para cancelar, para anular o seu casamento. Então, como o pedido do rei Henrique foi negado, ele criou o ato da supremacia, onde ele permitia ser o chefe supremo da religião, o que lhe permitiu anular o seu primeiro casamento e se unir a Ana Bolena, onde eles tiveram aí uma filha, que é a Elizabeth I. Depois, Henrique se casou mais 4 vezes. Então, a rainha Elizabeth I, ela seguiu a doutrina de Lutero e mais tarde organizou a religião anglicana na Inglaterra. A Igreja Católica não ficou parada. Ela reagiu para tentar evitar as perdas de fiéis, e isso ficou conhecido como Contra-Reforma, onde a Igreja Católica convoca um concílio em 1545 para traçar estratégias para superar a grave crise. Nessa Contra-Reforma teve aí 2 fases. A primeira fase, eles tentaram usar o medo, a violência para reprimir as ideias reformistas. Prendeu, condenou, torturou, até matou alguns hereges. Na segunda fase, eles mudaram a estratégia, começaram a reparar os pontos mais criticados pelos reformistas e assim conseguiram reaver muitos fiéis. Na Contra-Reforma foram usados alguns instrumentos pela Igreja Católica. O primeiro aí foi o Concílio de Trento, onde eles reuniam com o objetivo de reafirmar os dogmas da Igreja Católica. Outro instrumento usado foi a Companhia de Jesus, onde jesuítas, que eram chamados de soldados de Jesus Cristo, se dedicavam aos estudos, ao ensino, à catequização e a missões em outros continentes. Nós temos marcas evidentes desses jesuítas, né? Nós sabemos que na colonização do nosso país, tivemos aí jesuítas que vieram para o nosso país colonizar. Bom, tem também aí o Tribunal do Santo Ofício,
que tinha o objetivo de julgar as pessoas hereges.